e recompensa os que o procuram. Leia só a primeira frase até a vírgula novamente, Paula, por gentileza. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, claro, o versículo todo é muito interessante, muito forte, mas a minha reflexão hoje será construída, eu faço uso da palavra para construir a reflexão a partir dessa primeira frase. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E nessa palavra, filho, filha, agradar a Deus, está implícito muitas coisas. Por exemplo, agradar a Deus significa alcançar o favor de Deus, tá? Sem a fé, ninguém pode alcançar o favor de Deus. E o que significa favor? O que significa o favor de Deus? Favor significa bênção, significa salvação, significa orações atendidas, significa prosperidade humana, material, mas também espiritual, significa unção, significa menos esforço e mais resultado. Sem a fé, ninguém agrada a Deus, ninguém alcança o favor de Deus. Ninguém tem isso aqui que o padre falou. A unção, as orações atendidas. Talvez você tenha até rezado, mas a sua oração não está sendo atendida porque está faltando fé. E haja vista que um dos erros que Jesus mais condenou nos evangelhos não foram nem os pecados, os erros morais, os desvios de conduta, mas foi a falta de fé. Claro que pecado é pecado, óbvio, não estou amenizando, mas para dizer que a falta de fé, a incredulidade, para Jesus era uma falta grave. Ele, no momento, até falou para os discípulos: até quando eu vou permanecer com vocês, ó raça sem fé, né? A fé é essencial. Sem a fé ninguém agrada a Deus. Sem a fé ninguém se salva. Sem a fé ninguém alcança o favor de Deus. E olha, o favor de Deus é algo muito importante. Tem uma passagem, não precisa abrir, só citando, do livro do profeta Ageu, capítulo 1, que diz, 1 ou 2, se eu não me engano, que diz o seguinte: olha, vocês estão semeando muito e colhendo pouco. Vocês estão ganhando o salário, mas o salário de vocês está sendo depositado num saco roto, ou seja, num saco furado. Por quê? Porque aquele povo, até então, estava sem o favor de Deus. Porque o favor de Deus implica menos esforço e mais resultado, mais eficácia no que a gente faz. O Padre Jonas nos ensina na Canção Nova sobre a eficácia sobrenatural, né? Que quando você tem o favor de Deus, você faz menos, planta menos e colhe mais. Você tem mais benefícios da parte de Deus. O seu esforço gera mais resultado. Agora, quando você não tem o favor de Deus, que é alcançado pela fé, você joga o seu salário num saco furado. E olha, isso é muito sério, porque tem muita gente até se esforçando, mas com resultados muito ruins na vida. Não rende a sua vida, você não anda para frente, você anda para trás, você está patinando. Por quê? Porque está faltando fé. Sem a fé, ninguém toca o coração de Deus. O milagre, a transformação, a cura, a superação pressupõe a fé. Sem a fé, ninguém toca o coração de Deus e ninguém toca as mãos de Deus. Ninguém starta o agir de Deus sem a fé. Olha, o cristão, ele precisa colocar fé em tudo o que faz. Fé em tudo o que faz. O que significa colocar fé em tudo que você faz? Significa, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego. Vai na fé, vai acreditando. Se Deus fizer, graças a Deus. Se Ele não fizer, graças a Deus também. Ter fé é ver o não de hoje, não como uma punição de Deus. Mas se Deus está te dando não hoje, é porque Ele está te preparando para algo melhor amanhã. A fé faz a gente ver até os nãos como um futuro sim da parte de Deus. Então, o cristão precisa de viver de fé. Tem uma entrevista de emprego? Vai na fé, vai acreditando. Se Deus fizer, Ele é Deus.
ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Tem um concurso público, um vestibular, vai na fé, se prepara, claro, faz o seu melhor, mas vai crendo que Deus rege os fatos. Tem uma entrevista para tirar um visto, vai na fé, reze antes, pede para Deus agir. Tem um problema para resolver, uma mudança. Às vezes as mudanças desestruturam a gente, né? Uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, às vezes uma mudança para uma vida mais modesta. Você tinha uma condição de vida mais abastada, mas com a pandemia, você teve que retroagir para um nível inferior. Vai na fé, vai dar tudo certo, tá? Vai na fé. Se deu certo é vitória, se não deu é aprendizado. Deus age em tudo. Vai na fé. O cristão precisa viver de fé em fé. Ele precisa colocar fé em tudo que ele é. Como diz aquela frase tão famosa na internet, né? Se tiver 1% de chance, tenha 99% de fé. Vá na fé para essa cirurgia, tá? Você que está agitada porque tem que fazer essa cirurgia, vá na fé. Deus está com você. Tem que resolver aquele conflito, padre, sentar com o meu funcionário, sentar com o meu patrão, sentar com a minha sogra para conversar. Consagre a Deus antes e vá na fé. O cristão precisa viver de fé. Precisa viver, como diz o versículo, crendo que Deus existe, olha aqui, e que Ele recompensa os que o procuram, os que o agradam, os que buscam o seu favor. E você sabe qual é a maior prova de fé que nós podemos dar a Deus? Essa fé que agrada a Deus, que alcança o favor de Deus, a maior prova de fé que um ser humano pode dar a Deus se chama obediência. Não existe fé sem obediência, filho, filha. Não existe fé. E obedecer a Deus nem sempre é fácil. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ensinava que a fé é um esforço do intelecto, da razão, e um assentimento da vontade. O que isso quer dizer? Que muitas vezes eu não vou entender o que Deus me pede para viver, como Ele me pede para viver o casamento, a vida, a sexualidade, os relacionamentos. Mas é um esforço do intelecto. Eu não entendo, mas eu me esforço, eu me submeto mesmo sem entender, mesmo sem ainda concordar totalmente. Eu me esforço para obedecer a Deus, porque obedecer é o maior ato de fé que existe. É um esforço do intelecto, mas é também um assentimento da vontade, dizia Santo Tomás de Aquino. Eu esforço para me submeter ao que Deus revela, mas eu assento, eu adiro com a minha vontade. Eu quero obedecer, eu quero Deus e o que Ele me pede. Eu quero a presença de Deus na minha vida. E tem gente que é assim, quer só a cereja do bolo, mas não quer comer as outras partes ruins. Olha, eu até gosto de Deus, gosto da palavra dEle, gosto dos louvores na igreja, né, padre? Mas não quer obedecer. Ah, não precisa ser assim. Desobedecer a Deus é uma prova de que você não tem fé. E obedecer a Deus, mesmo que custe, esforçando, tendo esse esforço da razão, do intelecto, é uma prova profunda de fé. Só que isso pressupõe humildade. Santo Agostinho dizia, a fé é para os humildes. Os orgulhosos que querem entender tudo, complicar tudo, eles não conseguem ter fé. A fé é quando a gente faz esse esforço do intelecto. E eu vou ser sincero, às vezes existem tantas coisas envolvidas na situação que a gente está vivendo, né? Tantas variáveis. Ai, padre, se meu marido não voltar. Ai, padre, se não der certo. Ai, padre, eu vejo que eu tenho esse defeito e eu não consigo superar. Olha, chega uma hora que a gente tem que simplificar. Ou a gente crê ou a gente não crê. Ou a gente deposita a nossa confiança em Deus, ou a gente não deposita, sabe? A fé é se submeter, é escolher o querer de Deus em tudo. E é interessante que outra coisa que nos ajuda a entender a fé, eu ouvi esses dias um padre contando essa história, me chamou muita atenção, diz a história que tinha um missionário muito fervoroso, amava muito a Jesus Cristo, foi para a África em missão, né? E chegando lá, ele foi colocado numa tribo pela igreja, e ele só tinha a Bíblia na sua língua original e em latim. Mas o pessoal lá, o pessoal da tribo lá da África, não sabiam nem o latim, nem a sua língua. Mas ele amava tanto a Cristo que ele falou assim, olha, eu vou me esforçar, aprender o idioma dessa tribo africana e vou traduzir os 4 evangelhos para o idioma deles. Olha que esforço lindo. E ele foi muitos anos estudando e lutando e conseguiu traduzir.
Só que quando ele chegou na palavra fé, crer, sobretudo, não tinha no idioma ali dos aborígenes africanos nenhuma palavra como crer, que ele pudesse usar para expressar crer. Então, sempre quando tinha a palavra crer no evangelho, ele deixava em branco, né? E foi vivendo, e aquilo deu um nó na cabeça dele. Ele terminou tudo e não conseguiu traduzir uma palavra, achar uma palavra para crer. E de repente um dia ele já estava triste com isso, e ele chegou, estava lá na tenda do pajé ali, do responsável pelos índios, e chegou uma pessoa esbaforida que veio de longe trazer uma encomenda, uma mensagem ali do governador daquela região para o pajé. Aí disse que essa pessoa chegou, entregou a mensagem para o pajé, tinha uma rede, a pessoa pediu licença, sentou na rede e falou assim: olha, cheguei no fim de mim mesmo, no fim dos meus esforços, agora só me cabe descansar. Fiz tudo que eu podia fazer. Aí disse que o missionário ouvindo falou: repete essa palavra aí. Era uma palavra que significava isso, né? Aí ele entendeu e falou: ah, eu vou colocar essa palavra como fé. Ou seja, eu fiz tudo que eu podia fazer, agora só me cabe descansar. E o missionário colocou essa palavra explicando para os indígenas ali, africanos, que era isso, que fé é isso. Você entender que você faz o que você pode, mas existe um poder superior que trabalha por você, uma força superior, diante da qual você só pode descansar e deixar que ele faça o que ele pode fazer, e o que você não pode. Isso é ter fé. Olha que história linda, porque veja bem, fé é isso. Quando você chega no fim das suas possibilidades e entende que você só tem que descansar em Deus, confiar em Deus e deixar Ele fazer o que só Ele pode fazer. Cheguei no fim dos meus esforços, fiz tudo que eu podia. Porque a fé não é um ficar deitado esperando que Deus faça tudo, mas é você fazer tudo e esperar que Deus faça a parte dele. É descansar em Deus. E você sabia que, claro, eu falo muito sobre ansiedade, eu respeito muito quando a ansiedade se torna um transtorno, que precisa de ajuda médica, né? Mas muitas vezes a ansiedade, essa confusão que a gente vive, essa preocupação, essa agitação interior, é uma prova que a gente está confiando mais na gente mesmo do que em Deus. Mais nos nossos esforços do que em Deus. Mais no que a gente sabe e pode fazer do que em Deus. Aquele missionário entendeu quando aquele homem falou: olha, fiz tudo que eu podia, só me cabe descansar. Deitou na rede. Fé é isso. Você fez tudo o que você podia pelo seu filho? Você está fazendo tudo o que você pode pelo seu casamento? Continue fazendo, mas deita na rede da fé e descansa. Dorme tranquilo, tá? Eu sei que às vezes a gente não controla quando se torna um transtorno. Aí precisa de ajuda, mas é preciso também exercitar a fé, porque a fé é como água e óleo com relação à ansiedade. A fé vai nos ajudando, não se mistura com a ansiedade, ela vai nos ajudando a lidar com a ansiedade. Quando chegar à noite e o sono for embora e você perceber que você ainda está agitada, para, respira e diga para você mesmo: eu posso descansar em Deus. Ele é o poder superior que trabalha por mim, que faz o que eu não posso fazer. Porque veja bem, a maioria das nossas preocupações, elas só servem para nos agitar, porque elas não resolvem o problema objetivamente, né? Mas elas roubam o nosso sono, elas roubam a nossa paz. Mas a fé é você dizer: olha, eu vou deitar na rede. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. E o missionário colocou essa palavra como sinônimo de crer no Evangelho, né? Outra coisa falando sobre a fé. A fé que agrada a Deus, saiba disso. A fé, para ser fé que agrada a Deus, ela vai ser provada, ela é provada, ela precisa ser provada. Não abra, mas só para você saber, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz que a provação da fé, que é essencial, gera paciência, que é um dos principais frutos da fé. A fé é provada, a fé será provada, e a fé precisa ser provada para ser fé que agrada a Deus. Senão, ela não é provada. Ela precisa ser provada. É como o trigo. Por exemplo, se você comesse o trigo puro, duro, não teria o sabor que você encontra no pão, que você encontra em outras coisas ali que se faz, aquelas rosquinhas de trigo, né, que são maravilhosas. Mas o trigo precisa ser triturado, senão ele não se torna pão. A fé precisa ser provada, senão ela não se torna a fé que agrada a Deus. Existe a provação da fé, e não é uma punição de Deus, é uma prova para nos aprovar.
A fé precisa ser provada para ser aprovada, para agradar a Deus. E diante da provação da fé, a gente tem que responder com fé. O não que Deus te deu hoje não é para te desanimar, mas é para fazer você continuar crendo, continuar esperando. Deus está preparando o melhor para você. Na hora certa vai acontecer. Você só precisa crer e nele confiar. Sabe? E como eu disse, a provação da fé, nos ensina São Tiago, ela gera paciência. Não existe fé sem paciência. Você pode fazer a hashtag de hoje aí. Não existe fé sem paciência. Quem não tem paciência, não sabe esperar, tem muito pouca fé. Tem muito pouca fé. A fé nos faz entender que Deus não tem relógio, o tempo dele é diferente, mas que Ele vai fazer. Olha, não importa quanto tempo demorar, se você não desanimar, você vai colher o fruto da sua fé. Deus vai agir no que você está rezando, Deus vai fazer e vai ser maravilhoso. Tenha fé, coloque fé e saiba que a paciência precede a conquista, a paciência da fé. Antes de você conquistar, você precisa ter paciência. E olha, depois que você conquistar, você não vai nem se lembrar, tá? Do tempo da paciência, da espera. É como o povo, quando chegou na Terra Prometida, eles nem se lembraram dos 40 anos no deserto, tá? Quando você conquistar o que Deus está preparando para você, você não vai nem se lembrar. Nem se lembrar da angústia, da paciência, da espera. Continue esperando em Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Continue esperando. Mas olha, viva de fé. Viva de fé. A fé, ela nos faz ver Deus agindo em tudo. Em tudo quer dizer em tudo. A fé nos faz ver Deus agindo em tudo. É preciso, filho, filha, ter uma releitura de fé para tudo que nos acontece. É preciso ver a morte do seu ente querido sob a ótica da fé. Deus o colheu, chegou a hora dele. A morte dele produz frutos também de salvação, de conversão para a sua vida. É preciso ver o término do relacionamento sob a ótica da fé. É preciso fazer uma releitura de fé para a perda do emprego, para tudo que você sofreu. Porque se você não faz uma releitura de fé, você cai no ciclo que eu dizia ontem do vitimismo, tendo dó de você, se amargurando, achando que está todo mundo contra você. Mas quando você faz uma releitura de fé, você vê Deus agindo em tudo. Gente, Deus age em tudo e através de tudo. Padre, mas eu perdi o emprego. Se você fazer uma leitura de fé, você vai entender que talvez aquele ambiente não era mais para você. Já deu o seu tempo ali. E Deus está preparando algo novo. Se você fazer uma leitura de fé, até para o término do relacionamento, você vai perceber que foi ruim sim. Teu marido agiu mal tendo te abandonado, mas ali Deus estava com você. E o seu corpo sofreu, suas emoções sofreram, mas a sua alma cresceu, se solidificou, se tornou mais forte. A fé, a esperança, o amor se enraizaram mais em você, sabe? Faça uma releitura de fé para os problemas, para as mortes, para as separações, para os términos. Deus estava agindo em tudo. É preciso aprender a catalogar. Eu vou explicar o que isso quer dizer. Às vezes passa desapercebido. Você sabe que uma das primeiras missões que Deus deu a Adão foi a missão de catalogar. O que é catalogar? É dar nome aos bichos, a tudo ali que existia, né? Isso é tão profundo porque catalogar no grego original com o qual foi escrito é katalogos, quer dizer assim, dar nome a tudo que existe a partir do entendimento de Deus, a partir da fé, a partir da cabeça de Deus, a partir do jeito de Deus ver as coisas. Então, a gente precisa aprender a catalogar. Catalogos é falar, ver tudo, dar nome a tudo que acontece, ressignificar tudo, olhar tudo, compreender tudo a partir da fé, a partir do olhar de Deus, a partir de Deus. Porque quando você olha a partir de Deus, você vai perceber, filho, filha, que até naquela perda Deus estava trabalhando em você. Olha, ninguém pode agradar a Deus e ter uma fé madura com apegos.
E às vezes nós somos tão apegados e Deus usa os problemas, as perdas para trabalhar em nós o desapego. Foi duro perder, sim, mas hoje você é muito mais desapegado, desapegada. Hoje você está muito mais preparado para o céu do que antes. Hoje a sua alma está muito mais esculpida pela graça de Deus do que antes, porque essa dor trabalhou em você, o desapego. Até mesmo a perda de alguém é muito triste. Eu gosto sempre de dizer que um dia eu ouvi uma mãe falando, eu achei tão bonita, ela disse, padre, ela tinha perdido um filho. Ela disse, padre, eu não perdi o meu filho, eu devolvi para Deus. Ele era de Deus. Deus me deu por um tempo, eu o devolvi. Não é? É o desapego. A vida não é sua, é de Deus. O filho não é seu, é de Deus em primeiro lugar. Tudo é dele, por ele, para ele. A ele a glória. Todos os séculos dos séculos, né? Então, olhe a partir de Deus aquilo que você perdeu. Olhe a partir da fé, aquela dor. Porque quando a gente olha a partir da fé, o sofrimento se torna redentor e a gente consegue obedecer a Deus melhor. É preciso, como dizia Santo Afonso, fazer o que Deus quer, mas é preciso também querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer às vezes é fácil, mas é preciso querer o que Deus faz, né? Aconteceu. Ou às vezes não foi nem Deus que fez, mas as situações trouxeram aquele problema, aquela morte, aquela dor. Olhar a partir de Deus, dar uma resposta de fé. O homem e a mulher de Deus precisam dar respostas de fé. Não responda na carne, não responda no impulso, não responda somente a partir do que você vê, não responda às provocações do mundo, das pessoas, dos problemas, das tentações. Somente com a sua resposta humana, dê respostas de fé. O que é dar uma resposta de fé? Meu marido está doente, mas eu creio que Deus está cuidando. Se for da vontade de Deus, ele vai se recuperar. E se ele não se recuperar, Deus vai me dar força para cuidar. E se Deus o chamar, ele vai estar no céu rezando por nós. É ter um olhar de fé. Deus rege tudo. A sua vida é você mesmo, você, filho, filha. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus não desistiu de você, dos seus sonhos, dos seus planos. Tenha essa fé que agrada a Deus. Tenha essa fé. Faça o que Deus quer, mas queira o que Deus faz. E é importante entender também que a fé nos salva. Sem fé não tem salvação. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus é o Senhor, será salvo. A fé é importante para a gente viver bem e para a gente se salvar, tá? Não ceda à ansiedade. Não confie só em você mesmo. Confie nessa força superior, nesse Deus que cuida de você, tá? Eu sinto que hoje Deus está pedindo um pouco mais de fé de você. É você mesmo. Deus está pedindo um passo além na fé. Deus está pedindo uma medida maior de fé. E a fé é assim, ou ela cresce ou ela diminui. A fé nunca fica parada. Ela é um talento que Deus te deu, que você precisa fazer render. Você precisa fazer render. É como a parábola dos talentos. Se hoje eu te dou R$100, daqui a um ano você me devolve R$100, você está me devolvendo menos, na lógica do reino de Deus, porque você tem que fazer render o talento. Então, filho, filha, faça a sua fé render. Amanhã eu vou encerrar a Semana da Fé falando sobre como alimentar a fé, né? Mas faça a sua fé render. E como a gente faz a nossa fé render? Como? Vou contar uma última história aqui que vai nos elucidar isso. Dizem que na Guerra Civil, na Guerra Americana, né, Guerra Civil, um jovem que admirava muito o general George Washington, chegou no general e disse assim, olha, eu admiro muito, eu tenho muita fé no seu trabalho, tenho muita fé no senhor liderando aqui, né, os confederados, os estados do norte unidos, lutando, combatendo. Eu acredito demais no seu trabalho, quero dizer para o senhor que eu estou aqui para te dar toda a força que o senhor precisar. Aí o general olhou para ele e falou assim, em qual regimento você serve? Você está sem farda? Ele falou, não, eu não sirvo não, eu sou civil. Ué, mas se você tem fé no meu trabalho, vem lutar comigo, vem combater ao meu lado. É assim que você vai mostrar a sua fé. E aquele jovem se tornou um soldado, então, muito valente. É a mesma coisa que Deus diz para mim e para você. Você tem fé em mim? Vem combater ao meu lado, vem lutar comigo. Ou seja, ninguém tem fé se não se compromete com o reino de Deus.
se não obedece, mas a obediência tem consequências. Lutar do lado de Deus. Ou seja, se você tem fé, lute pelo reino de Deus, defenda a família do jeito que Deus criou, lute pelos valores do reino, se exponha. Quem não se expõe não se compromete, quem não se compromete não amadurece, quem não amadurece não é feliz. Se exponha pela fé. A fé exige exposição. Tem gente que vive muito cômodo. Eu não gosto de conflito. Eu não gosto de falar de assuntos que vão causar dissabor nos outros, que vão perturbar. Você é um covarde, me perdoe. A sinceridade. Claro, discernimento cabe em qualquer lugar, né? A hora de saber como falar, né? Com todo carinho, o padre diz, tá, filho, filha? Mas não sejamos covardes. Covarde, a palavra é essa. Nos exponhamos pela fé. Quem crê em Deus, como o general disse para o jovenzinho, você tem fé em mim? Vem combater comigo, pega a sua farda. Tem fé em Deus? Pega a sua farda, pega a sua Bíblia, defenda a fé, combata pelos valores do reino, combata pela família, combata por Cristo, não tenha vergonha, não seja um cristão que está sempre se escondendo, que é cristão só a hora que é bonito ser cristão, só a hora que dá aplauso. Não, seja cristão na sua faculdade. Padre, na faculdade, testemunhe Jesus lá. Deus te colocou nessa faculdade para você testemunhá-lo lá. Testemunhe Jesus na sua família. Claro, saiba a hora de falar. Você está todos os parentes bêbados ali, estão todos bêbados, falando bobeira. Talvez não é hora de você jogar pérolas ali, né, aos porcos. Usando a palavra do Evangelho, que Jesus diz para não jogar pérolas aos porcos. Mas quando tiver oportunidade, pague o preço da fé. O cristão autêntico, ele não vai agradar a todo mundo. Pelo contrário, ele vai desagradar. Porque ele é, para a pessoa que está no pecado, no erro, uma afronta, porque ele está mostrando que é possível viver do jeito certo. Mas se exponha. Quem não se expõe pela fé e não se compromete, não tem fé. Tem gente, infelizmente, que usa a fé absorve a fé de forma utilitarista. Eu vou lá, retiro da fé da igreja, dos pregadores, o que eles podem me dar, mas eu não me comprometo. É só um acessório para fazer eu ter uma boa performance e ganhar mais dinheiro. Não. A fé precisa do nosso comprometimento. Precisa, filho, filha, da nossa exposição. Tem que se expor. Na vida, não dá para ficar em cima do muro sempre. Não dá para ficar escondido sempre. Quem não se expõe, olha o ciclo, não se compromete. Quem não se compromete não amadurece. Quem não amadurece não é feliz. No começo, talvez, quando você se expor pela fé, as pessoas não vão te entender. Um ou outro vai até tirar sarro de você. Mas depois, com o tempo, você vai se tornar alguém de respeito. Você vai se tornar respeitado e até uma referência para os outros, né? Eu lembro quando eu trabalhei numa multinacional um tempo lá no Londrina, no Paraná, antes de vir para a Canção Nova. Eu me recordo que no começo as pessoas viam que eu era cristão, né? E eu deixava bem claro que eu era. E no começo até, eu era jovenzinho, né? Eu sentia que tinha um deboche, uma coisa ou outra, mas depois, pouco a pouco, quando alguém estava passando um problema, a esposa de um estava com câncer, a pessoa ia lá falar comigo, você pode rezar pela minha esposa? Alguém tinha terminado um namoro, ia lá pedir conselho para mim. Por quê? Porque eu fui me tornando uma referência, mas eu tive que pagar o preço da exposição. Quem quer agradar a Deus com uma fé consistente, o obedece. Quem o obedece se expõe pela fé. E quem se expõe pela fé se compromete. Quem se compromete amadurece. Para colher frutos da fé, é preciso se expor pela fé. E mais uma vez eu digo, sem a fé é impossível agradar a Deus. E olha, tenha paciência, espera, o que Deus te prometeu está no caminho, tá? Está a caminho, está chegando, vai ser maravilhoso quando acontecer. A bênção vai compensar toda a sua luta de hoje, toda a sua espera de hoje. Tenha ânimo, coragem, Deus está no trono, tá? Fecho a reflexão com a história de uma pessoa, um jovem, que era um cristão, queria muito casar do jeito certo, ter uma família, né? E quando as moças com as quais ele se relacionava viam que ele tinha uma intenção séria, certa, muitas corriam, não queriam. E ele esperou e foi dando 28 anos e não aparecia a moça certa, mas ele um homem de oração, um homem de Deus, esperando. Deu 30, não apareceu, deu 32, não apareceu. Com 34 anos ele se casou. E quando encontrou uma mulher de Deus maravilhosa, e quando a esposa estava grávida, o padre perguntou para ele, né?
E aí, foi muito difícil esperar. Ele falou, olha, nem lembro disso, padre. Nem lembro. Olha aqui, o fruto meu no ventre da minha esposa, que eu amo tanto. Se fosse preciso, eu passaria tudo de novo, porque essa bênção é tão maravilhosa que me fez esquecer tudo que eu sofri até então. Saiba disso, filho, filha. A bênção que Deus está preparando para você, é você mesmo. Ela vai ser tão maravilhosa, tão especial, tão fantástica, que ela vai fazer você esquecer todas as batalhas e lutas que você enfrentou até então. Não ponha dúvida nessa situação, ponha fé, porque Deus está no controle e vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nos compromete, que nos exige, mas também que nos traz tanta consolação. Obrigado, Senhor, porque nós queremos ter essa fé para agradar o Senhor, para ter o teu favor. Obrigado, Senhor, porque nós queremos ter esta fé para conquistar o teu coração, mas também para te agradar. Dá-nos a graça, Senhor, de ter esse esforço do intelecto, esse assentimento da vontade. Dá-nos a graça, Senhor, de te obedecer. Nos liberta da timidez, da covardia, da vergonha de nos expor pela fé, de nos comprometer com a evangelização. Sim, Senhor, nós queremos testemunhar o seu amor, a sua presença, a sua vontade nesse mundo. Nós queremos te obedecer, nós queremos ser luz, nós queremos amadurecer, mas, Senhor, aumenta a nossa fé. Vem, Espírito Santo, nos batiza, nos encha nesse momento. Vem, Espírito Santo, nos renova, fortalece a fé dentro de nós. Renova em nós o dom da fé, Espírito Santo. Dá-nos mais fé. Nós cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Dá-nos mais fé, Deus. Dá-nos uma fé mais forte, mais vibrante, mais operante, mais viva. Vem, Espírito Santo, nos faz entender tudo o que ouvimos aqui, nos liberta de toda resistência à fé, nos liberta de toda covardia e preguiça de viver a fé, nos liberta, Espírito Santo, de toda ansiedade, de todo medo, nos ensina a confiar e acreditar que Deus cuida de nós, que nós podemos descansar nele, nos dá força para viver com fé o tempo de espera, o tempo de paciência, Espírito Santo. Nos ajuda a fazer uma releitura de fé diante de tudo que já nos aconteceu.